direito, então hoje o direito vai ser aqui no meu perfil privado. Decidi mudar aqui um pouco. Hoje, mais uma vez, como nesta quarta-feira, vou-te falar sobre Instagram. Vão ser as 4 táticas para ressuscitares a tua conta Instagram. É aqui um pouco Halloween, mas está mesmo aqui no dia. Então, porque eu decidi fazer uma segunda vez, falar-te mais uma vez sobre o Instagram, é que infelizmente o Instagram, sem falar das outras redes sociais, o que eu ando por aqui a ver, não é assim lá muito optimal. Há ainda muita coisa a fazer para vocês utilizarem corretamente o Instagram para o vosso negócio. Aqui estou a falar para cabeleireiras, mas claro que tudo o que digo é tudo para o setor da beleza e nem só. Então aqui vou-te dizer brevemente, não vou passar aqui, não vou fazer aqui uma formação completa, claro, isso já a fiz para todas as sócias membros do Google Paint. Aqui hoje à noite mesmo vou-te dar aqui 4 táticas, desculpa, para enfim ressuscitares aqui a tua conta Instagram ou para poderes controlar, ver simplesmente se por acaso ainda podes melhorar ou se tens mesmo tudo a rever, tudo por completo. Então a primeira coisa o que é mesmo a comunidade. Por comunidade quer dizer que tu tens de ser tu mesma, tu tens de ser tu. Não tens de ser alguém, não tens de ser aquela pessoa. Podes te inspirar, claro, sempre isso, mas não tens de ser essa outra pessoa. Segue um mentor se tiveres, inspira-te daquelas melhores pessoas, daquelas melhores influenciadoras, seja na beleza ou seja noutras coisas, porque há muitas coisas que tu podes ir buscar a outras pessoas que não são se calhar do setor da beleza, mas são de outro setor. Isso também é muito importante. Olha também onde há mais interação nos melhores posts dessas pessoas, dessas influenciadoras. Assim tu também vais conseguir compreender o que é que funciona e o que é que não funciona. Porque nós somos seres humanos, agora o marketing não é um marketing intrusivo, sabes pertinamente se tu me segues que agora o marketing mudou, estamos numa coisa mais natural, mais humana, mais emocional, por isso fica com isso em mente. Também interage cada dia, sobretudo no Instagram, não é publicar uma vez em quando, não é publicar uma vez por dia, para realmente utilizar a tua conta ao top, vais ter que publicar entre 5 e 7 vezes. E é impressionante, mas é mesmo isso. É mesmo assim se queres que que a tua conta Instagram tenha mesmo seguidores de verdade, tu tens sempre que estás a publicar. Se não tiveres tempo, pede alguém que o faça por ti, por exemplo, não há problema. Mas enfim, isso já é para outra formação. Cria também a tua comunidade, a tua família, a tua tribo, que eu gosto de chamar. Contribui também para aumentar isso tudo. Não é só esperar que os seguidores te seguem, que te metam um pequeno emoji e está tudo bem. Não. Tu tens que dar valor, tens que interagir, tens que fazer isso tudo. A segunda chave, o que é? É mesmo as relações. Vais ter que criar laços com essas pessoas. Vais ter que mostrar a tua autenticidade. Vais ter que dar valor. Vais ter que dar muito valor a todo o conteúdo que tu vais meter no Instagram. Desenvolve também as tuas relações. Tens de ser super ativa, mas com conteúdo de valor. Não é só publicar uma pequena coisa de vez em quando, não é só meter, como eu disse há bocado, um emoji, ou meter eu gosto, ou isso. Isso não serve de nada, tens mesmo que meter valor. Se não meteres valor, o algoritmo também do Instagram, ele não vai gostar, por isso esquece. Se não tens tempo para dares para o Instagram, vá mais deixar de lado, porque só vais perder tempo e isso não vai funcionar. Isso é tudo muito mais complexo do que o que tu pensas. Também podes fazer o quê? Meter um like em 2 ou 3 posts nas pessoas que eu te falei na chave 1. Comenta com inteligência, faz textos, faz frases que têm a ver com o que estás a ver. Isso, o algoritmo do Instagram, ele compreende isso. E se tu fizeres isso corretamente, ele vai te meter sempre em avante, ele vai estar sempre ali detrás de ti e vai gostar de ti. Por isso, comenta sempre com inteligência, gosto de dizer isso.
coisas que sejam construtivas, que deem valor, que façam interagir com os teus seguidores, com a tua tribo, finalmente, com os teus fãs. Responde a cada mensagem que tu recebes. Se responderes em áudio, é top. Se responderes em vídeo, então isso é perfeito. Porquê? Porquê que não deves só responder por escrita? Porque simplesmente, se fizeres isso, é um robô. O que se costuma fazer em todo MLM é copiar, colar, enviar. E agora as redes sociais já sabem perfeitamente como isto funciona, então não faças isso. Não faças isso porque isso é uma das melhores maneiras que a rede social que estás a utilizar te meta pouco a pouco de lado e que tenhas cada vez menos visibilidade. Oferece também o teu tempo, dá valor, o facto de responder à pessoa por um áudio ou por um visual, isso quer dizer que tu lhe dás importância, que tu lhe dás valor. Essa pessoa vai apreciar e vai continuar a te seguir e vai ser um dos teus melhores fãs, um verdadeiro seguidor, vai mesmo fazer parte da tua tribo. Por isso é que é importante dar sempre valor, dar tempo, dar, para receberes algo a um certo momento. O que é que também podes fazer? Podes e deves seguir o bom hashtag. Escusas de ser super detalhado no hashtag, podes ir procurar um pouco mais, mas faz também atenção a isso. Vai procurar novas contas de potenciais clientes, do teu potencial avatar clientela. Isto também é importante, faz isso de vez em quando. Segue também a minha rotina Instagram. Eu tornei a meter, porque agora criei um grupo privado especial para as membros sócias do Paint. Então eu tornei a lá meter, mas segue mesmo a minha rotina Instagram, vais ver que é mesmo perfeita para fazer aquilo cada dia, durante entre 5 e 10 minutos, é o top fazer sempre aquelas pequenas ações. Porque cada dia é que vais melhorar isso tudo, não é de um dia para o outro, é cada dia um pequeno passo, um baby step. A terceira vai ser tudo o que é tendências. Não faças plágia, não copies, não faças um copier-coller, como eu gosto de dizer, mas sim reinventa, mas não reinventes a roda. A roda é redonda, não queiras fazer a roda quadrada, como eu também gosto de dizer assim. Inspira-te, recria, todas as inspirações, tende a metê-las num lugar, num documento que tu tenhas, ou no teu smartphone, ou no teu ordinador, onde queiras. Pode ser até coisas que recortes, mas enfim, inspira-te de tudo o que vês para poderes recopiar e meter isso à tua maneira. É assim que funciona, é assim que tens que funcionar. Também estuda as tuas estatísticas. Cada rede social tem as suas estatísticas que tu podes ver em qualquer momento. Só assim é que vais compreender como é que a tua rede está ali a funcionar, se tens visibilidade, que tipo de pessoa está ali a seguir-te, enfim, tu vais saber tudo com as tuas estatísticas. Por isso é bom tu compreenderes isso, saber como ler as estatísticas, saber o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que vais poder guardar, o que é que tu vais dever mudar para teres mais buzz, para que funcione melhor. E claro, vai, por exemplo, pequena dica, encontra inspiração no Pinterest. Lá há mesmo muito. Vai ver tudo que está em vibração contigo, utiliza isso. É uma boa maneira de saber sempre as tendências. Por isso é optimal, o Pinterest é mesmo ótimo. A quarta chave vai ser a atenção, vai ser o foco. Compreender onde é que está o teu foco. Depois é como captar esse foco, como captar para ti, para que isso funcione, senão não vale a pena ter a tua conta, como eu já te disse. Para isso, segue o método AIDA, que eu te descrevi na minha última formação. Isso vai te ajudar a seguires isso tudo, a compreenderes como funciona e a reter os clientes naquelas 4 etapas. Vê também para compreender perfeitamente as tuas estatísticas. Não é só ler, é mesmo compreender aquilo tudo. Claro que leva tempo, mas tens que trabalhar duro, as redes sociais a trabalhar duro para que funcione. Vê também para
o foco, faz atenção a isso, porque agora o foco passou do feed, ou seja, do fluxo de atividades, passou para a story. Por isso tens que fazer atenção, fazer stories, fazer diretos, isso é que tens que agora fazer, tu tens que meter o teu foco todo nisso. A story, o que é que tem? Deve ser mesmo o teu foco principal. Tem que ser, tu vais ter que lá meter volume, vais ter que meter muita qualidade, vais ter que buscar mesmo a atenção dos teus fãs, dos teus clientes, dos teus guests. No mínimo vais ter que utilizar 3 a 4 hashtags, mas isso é mesmo o mínimo. Sabemos que funciona mesmo a 15. Mas podes utilizar os mais largos possíveis. Não precisa estar sempre lá a detalhar o teu hashtag. Isso não é necessário. Depois, quando metes imagens em story, que tens que meter os teus hashtags, há uma maneira que podes utilizar de esconder isso, de não estarem lá à vista, porque por vezes tu metes imagens lindíssimas e só meteres lá o teu hashtag, pode ser 5 ou 10, aquilo fica péssimo. Então há dicas, há maneiras de fazer para os poderes esconder. Isso vem ver comigo como é que se faz. Depois também utiliza sempre a geolocalização. Porquê? Porque isso vai permitir a futuros clientes saberem onde tu estás, interagirem contigo, ser mais fácil serem teus fãs, fazerem parte também da tua tribo, e isso ajuda muito. É uma coisa que é muito esquecida, que poucos utilizam e que é mesmo uma das coisas que vai reativar isso, reativar o foco. Um pequeno bónus é o que se chama o cross-plataformas. O que é isso? É simplesmente atrair a atenção de uma rede social para outra. Como? Por exemplo, o que funciona muito, muito bem é Instagram com YouTube. Como é que podes utilizar isso, finalmente? Então, se tu utilizares YouTube, se fazes já alguns vídeos, se fazes vídeos para dicas para as tuas clientes, se fazes algumas formações, etc. O que é que podes fazer para atrair do Instagram para o YouTube? Porque essas duas funcionam muito bem. São um bocadinho inimigas, mas finalmente funcionam como se nada fosse. Como é que podes utilizar isso? É finalmente utilizar a story do Instagram para lá meteres que daqui em breve vai aparecer um vídeo no YouTube que vais falar daquilo e daquilo, fazer um pequeno quiz, fazer algumas questões, algumas respostas, isso tudo, e isso vai fazer que vais conseguir atrair pessoas do Instagram para o YouTube. Isso é o que se chama o cross-platform e isso funciona mesmo muito bem. Uma das que funciona mais é mesmo Instagram e YouTube, por isso se ainda não tens YouTube, se ainda não te lançaste em tudo o que é vídeo e etc., então tenta, faz isso, porque vale mesmo a pena. Depois, claro que o que eu gosto é mesmo copy and improve. Isso é mesmo, para mim, é uma das coisas que define melhor uma empreendedora. Porque para mim uma empreendedora, uma boa empreendedora, é mesmo aquela que sabe copiar e que sabe, sobretudo, interpretar. E isso é mesmo o que vai fazer que tu vais ter sucesso. É isso que vai mesmo ajudar bastante. E claro que para ter sucesso vais ter que trabalhar super duro. Não há sucesso sem trabalho. Claro que se isso existisse, nós já o sabíamos, mas não existe. Mas mais uma coisa, em todas as redes sociais, mas especialmente no Instagram, tu vais ter que fazer super atenção à qualidade. Porque vais ter que meter fotos ao top, mesmo sem nenhum defeito. As tuas ideias também vão ter de ser optimais. Não podes meter lá, como eu costumo dizer, ideias de merda. Não podes. Instagram não deixa passar isso. E depois também tens que meter bons conteúdos. Aquilo tem que ser bom, tem que ser quase perfeito. E claro, tu vais ter que interagir com a tua tribo. Torno a dizer, a tua tribo é super importante. Tens que conversar com ela, tens que sociabilizar com ela, interagir. O algoritmo adora isso.
tu não vais ser só meter lá conteúdo por meter. Tu vais ter que criar mesmo laços no Instagram. É válido também para o Facebook e para todos os outros, mas especialmente para o Instagram é assim que funciona. E é ao seguires a minha rotina, o que eu te dei aqui na quarta-feira, é ao fazeres isso cada dia. No princípio, se calhar vai-te parecer que estás a perder o teu tempo, que aquilo não vale nada, que não vais ter assim logo, não vais ter mais seguidores ao fazer isso, mas tira-te isso da cabeça, isso funciona mesmo. Tu tens simplesmente que cada dia fazer esses, o que eu chamo baby step. Isso é que vai ajudar cada dia, se tomares 5 ou 10 minutos, conforme tiveres tempo, quando um cliente não vem, quando estás com uma cor que está a pousar, tu tens aquele tempo. Então, em vez de estares a olhar para o teto, utiliza isso, utiliza esse tempo que tu tens para criar conteúdo, para refletir nas tuas redes sociais, para trocares ideias, enfim, há muita coisa a fazer e isso é super importante de fazeres, de seguires essa pequena rotina. Porque nós, sem uma rotina, sem um ritual, é impossível. Vais ter que ter o teu ritual da manhã, isso não só para ti, mas para o facto de seres empreendedora, no facto de te sentires bem. Se tu não te sentires bem, como é que podes ser uma boa empreendedora? Isso não é possível. Por isso é super importante tomares cuidado de ti. É por isso que eu também às quartas-feiras te dou mais sobre outras coisas do que tudo o que é marketing, gestão, redes sociais, etc. Porque não é só isso a base. Não é só saberes seres uma super cabeleireira que saibas cortar bem, que seja uma boa técnica. Isso não chega para seres uma cabeleireira empreendedora de sucesso. Não é só compreenderes e saberes utilizar marketing e gestão. Não é só isso. Vai ser um conjunto disso tudo. Vai ser um conjunto de ser uma boa técnica, uma boa cabeleireira na prática. Vai ser de ser uma boa empreendedora, tudo que seja gestão, marketing, redes sociais, isso tudo, social media. Mas também vais ter que te ocupar de ti, do teu bem-estar, da tua alimentação, do teu físico. Tudo isso é um conjunto que te vai levar ao sucesso. Se ainda não compreendeste isso, então fica aqui no meu perfil, segue o Paint e vais ver pouco a pouco que vais mudar, que vais ter de mudar se quiseres conseguir. Porque ao fazeres isso, ao cuidares de ti finalmente, que vais conseguir a ter o sucesso que tu queres. Então espero que hoje te ajudei aqui a rever um pouco o facto de ressuscitar a tua... Sem jogos de palavras, não é porque é Halloween, mas gostei mesmo destas 4 táticas para finalmente ressuscitares aí a tua conta Instagram. Aquelas pequenas coisas que te podem mesmo ajudar. Se tiveres alguma pergunta, podes me enviar um MP. Boa noite, Marina. E por todo o resto, sabes muito bem onde podes me contactar. Por isso, vou-te deixar aqui te repousar. Hoje é domingo. Quarta-feira vai haver também mais novidades. Eu também criei agora um novo grupo privado, somente para todos aqueles que fazem parte do Clube VIP, o Paint. Mas em breve vou dar mais pequenas surpresas, por isso fica daí. Segue-me. Obrigada por estares aqui, por me seguires, por me ver em live e em replay. E digo-te então até breve. Tchau, tchau. Boa noite.